Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar do maior fundo imobiliário de papel indexado a CDI da Bolsa, o KNCR11. Vamos ver seu relatório gerencial, suas principais informações na ordem, e eu trago minha opinião no final do vídeo. Lembrando que nada que aparecer nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas de ativos, tem apenas o caráter informativo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O objetivo do fundo: portfólio dedicado a investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados, ou seja, Selic, e com baixo risco de créditos, especialmente em certificados recebidos imobiliários, os famosos CRIs. Ele tem um patrimônio líquido de 10,97 bi, então tá beirando os 11 bilhões. Cota patrimonial no fechamento desse relatório, que foi dia 30/6, a 102,48, e a cota a mercado 107,89. Dividendos a pagar, que ele vai pagar no dia 13/7, segunda-feira. Tô gravando esse vídeo no dia 10. 1,10 por cota. Tem uma média diária de liquidez de 22 milhões, então é uma ótima média para fundo imobiliário. E a taxa média do fundo, CDI mais 2,6 ao ano. Antes de irmos para ver aos comentários do gestor, vamos lá olhar na ordem suas principais informações. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo. Ele está com a cota de 107,91, um PVP de 1,05, ou seja, ele está 0,5 acima do seu PVP justo. E como vocês sabem, que é mais antigo no canal, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário sobre o KNCR11 ou até mesmo algum ativo que você gostaria que eu trouxesse análise no canal. Mas fundo imobiliário de papel, na minha visão, não compensa comprar acima do VP. Por isso que, apesar de eu achar ele um ótimo fundo, não está na minha carteira, devido ao seu PVP elevado. Então está distribuindo dividendo yield dos últimos 12 meses de 13%, a vacância zerada, a alavancagem também zerada. Liquidez média diária, na ordem, leva em consideração os dois últimos meses, de 22 milhões. Sua variação percentual dos últimos 12 meses, positiva em 13%. Sua cotação mínima, também nos últimos 12 meses, de 94,77. E a máxima, 107,95. Então ele está beirando a sua máxima. Então, na minha visão, não é momento de comprar KNCR11, apesar de ser um ótimo ativo. Que ele traz o método de Gordon. Lembrando que o método de Gordon leva em consideração o dividendo para fazer a conta. E no método de Gordon, o preço teto dele seria R$ 148. Cerca de 37% de margem de segurança. Deixa aí. Você investiria no KNCR a R$ 148? Seu portfólio, 79% está em CRI, 10% em letra de créditos imobiliários e 8% em caixa. Ele está com bastante caixa porque ele acabou de ter uma subscrição de cotas, então ele está com bastante caixa ainda. Ainda tem cerca de 1% em fundo imobiliário, cerca de 558 mil cotistas. Então vamos voltar para o relatório. Então aqui ele traz a posição ao final do período, ou seja, ao final de junho. O que nem apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 78,8% em ativos alvos, 12% em LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e 8,7% em instrumento de caixa. O seu CRI indexado a CDI corresponde a 78,6% do patrimônio do fundo, tem uma taxa de CDI mais 2,06% ao ano e um prazo médio de 4 anos. O fundo teve início lá em 2012, então mais de 10 anos. Ano que vem ele vai para 15 anos de fundo. Taxa de administração 1% ao ano, não tem taxa de performance. Ele é administrado pela Intrag e gerido pela Kinea, uma das melhores gestoras do país, na minha visão. No mês ele teve duas movimentações, duas compras. Primeiro lá, o TRX, o Parque, cerca de 172 milhões, com a taxa de CDI mais 1,70. O segundo, o MRV ProSolute, 166, cerca de 54 milhões, com a taxa de CDI mais 1,85%. Ou seja, as duas compras foi abaixo da taxa média do fundo, que é 2,06. E aqui ele traz uma expectativa de desembolso futuros, que é alocar o dinheiro que ele tem em caixa. Então ele pretende alocar 1,7 bi em até 60 dias. Que traz o resumo da carteira: o LCI, o caixa, ambos são indexados a CDI, por isso que ele tem 91% da sua alocação em CDI, 8% em Selic, que é o caixa, e 0,1% em IPCA. Esse Selic e CDI, no final das contas, toda a mesma coisa, né? A alocação por setor: 46% em escritórios, 26% em shopping,
em logístico, que ele traz a liquidez cerca de 22,78 milhões por dia, como nós já vimos lá em cima. Que a DRE dele é bem simplificada. Ele teve um total de 108 milhões com CRI, 1,8 milhões com fundo imobiliário, 14,4 milhões em LCI e 9,9 milhões em caixa. Teve um total de despesas de 10,3 milhões. Aqui é tudo taxa do fundo, né? Já que ele não tem alavancagem. Então teve um resultado líquido de 124 milhões e distribuiu 117 milhões, ou R$1,16 por cota, e distribuiu R$1,10 por cota. Então ele vai ter uma reserva acumulada de 31 centavos. Então tá tranquilo nessa parte. Vem gerando mais do que vem distribuindo, ainda vem guardando a sua reserva. No caso de algum mês ele tem algum problema, ele tem da onde tirar para manter pelo menos esse R$1,10 por cota. Que ele traz uma tabela de sensibilidade a R$108 que ele tá beirando, R$107,90, é um spread do CDI. Daria um spread negativo. Então, se comprando ele a esse preço, você estaria recebendo, no final das contas, abaixo do CDI. Que é a carteira de ativos, muito bem pulverizada, muito bem diversificada. Suas três principais exposições é 3,9% da carteira por JHF, MOLs, 2,9% também por JHF MOLs. Então aqui tem que ficar esperto. Se somar os dois aqui, vai dar mais de 6%. Mas o grande ponto de atenção na carteira é o seu devedor Brookfield. Tem muito ativo, muito CRIs para ele. Lógico que é uma empresa muito boa, AAA, segura, mas temos que ficar esperto com isso. Então ele tem cerca de 91 CRI, um fundo imobiliário que também é da Brookfield, uma exposição LCI e a sua exposição em caixa. No total, 94 ativos. Que ele traz o canal da Quineia no YouTube. E aqui ele traz o resumo dos ativos por segmento. No total são 5 segmentos: escritório, residencial pulverizado, shopping center, galpão logístico. Ainda tem o sexto que ele traz como outros, que ele destaca um por um dos escritórios. Aqui ele traz os outros fundos da Quineia, todos os seus fundos, que eu destaquei só o KNCR11. Ele é um fundo predominantemente, como nós vimos, indexado a CDI, com risco de crédito pequeno, ou seja, high grade. Se você quiser também outro fundo indexado a CDI, mas com risco de crédito maior, tem o Kinuk, que ele é indexado a CDI também, só que com risco bem maior. E bom, esse foi a análise de relatório do KNCR11. Na minha visão, o melhor fundo de papel indexado a CDI da bolsa, mas um impeditivo no meu modo de investir, que é acima do seu PVP em fundo imobiliário de papel. Por isso que eu ainda não tenho ele na carteira. Eu já tive, mas como ele subiu muito seu valor acima do seu PVP, eu vendi na época e estou esperando ele abrir oportunidade novamente para recolocá-lo na carteira. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. Vem pagando R$1,10 por cota há alguns meses já, vem gerando mais do que vem distribuindo, ou seja, aumentando a sua reserva. Ponto de atenção principal dele: PVP acima, cerca de 5% do seu PVP justo acima, e CRIs diferente para o mesmo devedor. Então temos que ficar esperto. Ele tem bastante CRIs repetido em questão de devedor. Então esse é os dois pontos de atenção do fundo. Um ponto de atenção em relação à Quineia: sua DRE poderia ser um pouquinho mais detalhada. Acaba sendo muito simplista, mas traz todas as suas informações. Mas na minha visão poderia ser um pouquinho mais detalhado. Deixa aí nos comentários o que você acha. Esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Não se esqueça, se você chegou até aqui, primeiramente, meu muito obrigado. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixe um comentário sobre você tem o KNCR na carteira ou não, e os motivos tanto de tê-lo na carteira quanto de não tê-lo. Eu sou o Joe e até a próxima!